Muito bem, meus irmãos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, do 1 até o verso 10. Esta versão que eu tenho aqui é a versão Almeida século 21. Nós temos traduções tão diferentes, né? Uma diversidade tão grande, e então, mas o conteúdo é o mesmo. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Publicanos são os cobradores de impostos, né? Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo à frente, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Meus irmãos, talvez pudéssemos dar alguns temas para esse texto, né? O encontro de Zaqueu com Jesus, o encontro que mudou a vida de um homem, e assim por diante. O texto ele sugere diversos temas que nós poderíamos trabalhar. Mas em Jericó, onde esta cena descrita nesse texto aqui se desenrola, morava e trabalhava então este homem, que era um homem razoavelmente, digamos assim, conhecido da população. A população sabia quem era Zaqueu. A população conhecia este homem, porque era ele um cobrador de impostos. E ele era mais que isto. Ele possuía a franquia, ele tinha lá, era dele o negócio, ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele comandava tudo isto, e os judeus que esperavam que o Messias viesse para libertar os judeus do poder romano, os judeus agora, eles pagam impostos para o governo romano. E isto causava na vida e na sociedade uma indisposição, um desejo enorme de que tudo isto acabasse, mas eles tinham que fazer isto. E então a população acabava fazendo o quê? Odiando este homem. Ele era um homem odiado. Veja alguém que sai na rua e é odiado pelo povo, como que ele é tratado. E este homem Zaqueu, ele era odiado pelo povo. Este versículo 7, por exemplo, ao verem isso, o povo murmurava, criticava Jesus, porque Jesus ele foi se hospedar exatamente na casa de um homem pecador, um homem desonesto. E o povo então odiava este homem, e ele era rico. O texto diz isto com muita clareza, desse versículo 2, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico. Rico. E o povo dizia, bem, ele é rico porque é desonesto, porque é corrupto, porque rouba, e nós temos que pagar impostos, como judeus pagando impostos para os romanos, e este homem está aqui fazendo exatamente isto. Zaqueu, ele ficou sabendo que Jesus passaria por ali.
ele conseguiu esta informação. Jesus vai passar pela cidade. Por curiosidade ou por necessidade, Zaqueu disse: eu quero ver Jesus. Eu quero ver este homem. Eu quero me aproximar dele. Eu quero saber quem é Jesus. E então, Zaqueu, nesse versículo 3 que diz isto, não é verdade? Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia. Zaqueu, ele tinha 2 obstáculos para ver Jesus. 2 obstáculos. Um dos obstáculos aqui no texto era a multidão. Jesus nunca andava sozinho. Jesus não tinha sossego. Jesus não tinha tempo nem para dormir, nem para fazer uma refeição. O povo não deixava Jesus. Por diversas razões, o povo acompanhava Jesus, por causa dos milagres que ele realizava, de curas, por conta de que Jesus alimentava multidões, Jesus libertava cativos da opressão do inimigo. Então o povo, Jesus estava sempre acompanhado de uma multidão. E Zaqueu disse: olha, eu preciso ver Jesus, mas essa multidão toda, como é que eu vou chegar até onde Jesus está? Eu teria que furar espaços, conseguir espaço para chegar até ele. Mas Zaqueu tinha um segundo obstáculo. Diz o texto que ele era de pequena estatura. Vejam, meus irmãos, a minha estatura é padrão nacional, tá bem? Eu sou padrão nacional. Alguns são mais, outros são menos, e eu padrão nacional. Fica certo? Zaqueu era um homem de pequena estatura. Este versículo 3 diz que ele tentava ver quem era Jesus, não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Mais interessante que Zaqueu, não se intimidando com coisa alguma, e muito pelo contrário, ele disse: eu vou superar esses obstáculos que estão querendo impedir a mim de ver a Jesus. Esses obstáculos não serão suficientemente fortes a ponto de impedirem a mim de ver a Jesus. Eu quero ver Jesus. O que foi que ele fez? Primeiro, ele correu à frente da multidão. Muito bem, Jesus vai passar por esta avenida aqui. Vai passar por esta avenida. A multidão vem vindo lá. Eu vou correr à frente da multidão. E há um sicômoro, uma árvore lá na frente. Eu vou subir naquela árvore. Porque quando Jesus passar, eu vou poder ver a Jesus. E então, Zaqueu fez simplesmente isto. Ele saiu correndo, subiu nesta árvore, deve, como um menino, ter ficado sentado num dos galhos e esperou Jesus passar. Eu vou esperar, Jesus vai passar aqui. E eu vou ver Jesus. Vai ser a minha oportunidade. Porque eu quero ver Jesus. Eu fico pensando, meus irmãos, que Zaqueu, ele não ligou para o ridículo, porque era um homem famoso, cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, era um homem rico, era um homem, mas ele não ligou para o ridículo. Eu vou sair correndo, eu vou subir naquela árvore, eu quero ver Jesus. Ele botou isto na cabeça e não quis desistir disto. Quando uma pessoa se dispõe a conhecer a Jesus, a ver Jesus, não há obstáculos. Nada segura, porque é algo muito forte que sai do coração da pessoa. Não adianta a família, porque alguns falam: não sei o que minha família vai pensar se eu tomar esta decisão de conhecer a Jesus. Minha família, não sei o que vai pensar.
o que as pessoas lá no meu trabalho vão pensar, vão falar a meu respeito, não sei, eu estou com dificuldades nesse aspecto, e eu sou uma pessoa muito, sou da sociedade, eu tenho um cargo, eu tenho uma função, eu tenho uma ocupação, e etc. E esta minha função social, meu cargo, enfim, eu não posso, como se conhecer a Jesus fosse diminuir a pessoa. E ela fica com essas inquietações na cabeça. Ao contrário, tem que pensar que conhecer a Jesus é aumentar, não é diminuir. Não importa a posição social, não importa a situação financeira e econômica, não importa a capacidade intelectual da pessoa, os cursos que fez ou deixou de fazer. Conhecer a Jesus faz a pessoa crescer, faz a pessoa melhor. E nós vamos ver que fez Zaqueu ser um homem melhor, porque ele buscou conhecer a Jesus. Meus irmãos, Jesus podia ter ignorado Zaqueu, passado ali. Enfim, Zaqueu estava lá em cima na árvore, a multidão com ele podia muito bem ter ignorado Zaqueu. Não vou olhar, não quero saber desse homem. O povo odeia esse homem, eu não quero saber, não vou me comprometer e eu não quero ter nenhum relacionamento com ele. Ele podia ter passado direto. Jesus podia não ter parado naquele momento. Mas, meus irmãos, o texto diz que Jesus interrompeu a caminhada dele. Jesus parou. Exatamente ali onde Zaqueu estava sentado no galho daquela árvore. Diz o versículo 5, quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe. Então, Jesus parou e olhou para Zaqueu, quando podia ter ignorado este homem. Zaqueu não esperava por isso, com certeza. Ele não esperava que Jesus fosse dar atenção a ele. Foi uma surpresa enorme. Com certeza ele dizia para ele mesmo, eu não sou merecedor de coisa alguma. Jesus não vai dar nenhuma importância a mim. Não mereço isto. Eu sei, conheço o que sou. Eu não sou merecedor. Ele não vai se importar. Ele vai passar direto. Ocorre, meus irmãos e irmãs, que Jesus, ele se importa com as pessoas. Não importa quem. E eu acho muito interessante essa palavra importar. Importar. Importar é trazer para dentro. Quando nós importamos um produto lá de fora para o Brasil, é importar, é trazer de fora para dentro. Quando Jesus se importa comigo, se importa com você, é porque ele leva você para dentro dele. É importar. Jesus não exporta, ele não bota para fora, ele coloca para dentro. E foi isto que ele fez com Zaqueu. Ele colocou Deus para dentro de si. Agora, meus irmãos, Jesus não viu Zaqueu sair correndo. Ele não viu. Ele estava cercado de uma multidão enorme. Jesus não viu Zaqueu subir na árvore. Não só pela distância, mas por tantos outros motivos, ele não viu. Ninguém comentou Zaqueu para Jesus. Ninguém falou de Zaqueu para Jesus. E eu fico pensando, meus irmãos, como que Jesus sabia de tudo isso? Ele parou e já chamou o homem pelo nome. Zaqueu. Acho que Zaqueu levou um susto.
Ele falou meu nome. Zaqueu, desce depressa. Gente, quem falou para ele que meu nome é Zaqueu? Sabem aquele texto maravilhoso que está no Evangelho de João? Meus irmãos, como eu acho fantástico tudo isto, porque nesse texto nós sabemos que João Batista, ele tinha os seus discípulos. 2 discípulos estavam com ele, com João. E nessa oportunidade, Jesus ia passando, e João falou assim para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Diante desta informação e afirmação de João, aqueles 2 discípulos que fizeram? Foram seguindo a Jesus. Foram seguindo a Jesus. Jesus olhou e disse: o que buscais? O que é que vocês pretendem? Por que vocês estão me seguindo? Eles disseram assim: onde é que o Senhor se hospeda? Está no texto. Algumas traduções falam assim: onde o Senhor mora? Aí Jesus diz assim: olha, vocês vêm então, vocês vêm aqui e vêm. Eu vou levar vocês lá. E Jesus levou os 2 discípulos de João para o lugar onde Jesus se hospedava. E diz o texto que aqueles 2 discípulos ficaram com Jesus aquele dia. Na verdade, até às 16 horas. Aqueles discípulos ficaram lá com Jesus. E eu fico imaginando, meus irmãos, a emoção daqueles discípulos. E um desses discípulos, que era de João, o nome dele era André. Aí André, ele foi procurar o irmão dele, Simão, que depois Jesus falou: olha, você agora vai se chamar Pedro. E então André chega para Simão e diz: encontramos o Messias. Encontramos o Messias. E então João agora começa também a ter este relacionamento com Jesus. E Pedro diz assim: mas onde ele está? Não, você vem e você vai ver. Você, como diz aí o pleonasmo, você vai ver com seus próprios olhos. Você vai conhecer, você vai ter contato com ele. Vem e vê. Tá, isso tudo no primeiro capítulo do Evangelho de João. E diz o versículo 42, e o levou a Jesus. Depois, no dia seguinte, aconteceu algo muito interessante, porque Jesus decidiu ir para um outro lugar, chamado Galileia, onde estava um homem de Betsaida, chamado Filipe. E então, de repente, esse Filipe, que era da cidade também de André, e também da cidade de Pedro, Filipe encontra-se com um outro homem chamado Natanael. E quando Filipe encontra-se com Natanael, ele diz assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael, sabe o que disse? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que isso? Jamais. E aí, então Filipe disse: vem e vê, vem aqui. E quando Natanael vai se aproximando de Jesus, ele diz algo que impactou a vida de Natanael.
Jesus diz assim: este é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento, em quem não há nada falso. Algumas traduções dizem quem não há dolo. Aí Natanael diz assim: mas de onde o senhor me conhece? De onde eu te conheço? Antes que Filipe trouxesse você aqui, eu te vi debaixo de uma figueira. Meus irmãos, Jesus sabia o nome de Natanael. Jesus sabia onde Natanael estava. Isso causou um impacto na vida deste homem. Assim como Jesus sabia o nome de Zaqueu e onde Zaqueu estava. Enquanto Natanael debaixo da árvore, Zaqueu em cima da árvore. E não importa onde você esteja, Jesus sabe o seu nome, sabe onde você está. Isto é inegável. Nós temos aqui exatamente esta onisciência de Jesus, o fato de que Jesus conhece todas as coisas. Jesus sabe o seu nome, Jesus sabe onde você mora, Jesus sabe o que você faz. Sabia disso? Eu posso não saber o seu nome, posso não estar lembrado do seu nome, mas Jesus sabe o seu nome, conhece o seu endereço, conhece os membros da sua família, Ele sabe o que você faz e sabe até o que você pensa. É terrível? Que bom, que bom. Eu não tenho nenhuma dificuldade, porque Jesus sabe o que penso, sabe meu nome, sabe onde moro, sabe o que faço. Não tenho nenhuma dificuldade. Para mim é absolutamente tranquilo. Aos olhos do povo, da multidão, Zaqueu era um caso perdido. Já ouviu falar assim? Olha, aquele sujeito não adianta. É um caso perdido, não adianta falar de Jesus para ele é coração muito duro, e não adianta. Eu já tentei, já falei, não adianta. Já ouviu essas coisas? Já falou também? Não é? Eu já ouvi diversas vezes isso. Olha, com fulano não adianta, é perda de tempo. Eu já insisti, já falei, mas não. Então, aos olhos do povo que reclamou de Jesus, murmurando, criticando Jesus porque foi ao encontro de Zaqueu, ao contrário do povo que tinha esse pensamento, esta ideia de que era um homem perdido, que não valia a pena investir, porque era rico também, e que rico pensa na sua riqueza e vive em função disso, numa loucura enorme e com medo de perder tudo, e por causa do medo de perder tudo, fica pensando em como investir, em como fazer isso, não tem tempo para Jesus, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja de Jesus, não tem tempo para nada. E acredita que a riqueza vai salvá-lo? É só ouvir as últimas palavras dos homens mais ricos da terra para saber que isto não vale nada. A riqueza não resolve o problema do homem, não cura, não salva da morte. Dinheiro não vai resolver essas coisas. Mas é interessante que exatamente aqui em Lucas, no capítulo 18, nós temos, talvez isto tenha sido, digamos, uma influência para a vida destes que moravam aqui em Jericó e que conheciam Zaqueu e a sua riqueza. Nesse capítulo 18 aqui do Evangelho de Lucas, nós temos a partir do versículo 18 a história desse jovem rico. Então, no versículo 24 em diante, então, vendo-o assim, porque antes, lendo um pouco antes, né? Esse moço disse assim, quando Jesus falou, evangelizou, digamos, né? Falou que ele precisava conhecer os mandamentos, ele disse, tenho obedecido a todas estas coisas, desde a minha juventude. Verso 22, quando ouviu isso, Jesus disse,
ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas, ouvindo isto, aquele homem ficou muito triste, porque era muito rico. Então, vendo assim, Jesus disse: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. É difícil, pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então os que ouviram isso perguntaram: quem então pode ser salvo? Ele lhes respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Ah, que bom. Ninguém de nós pode salvar a nós mesmos. Isso é impossível. Não importa se é pobre, se é rico, se é classe média, se tem cultura, se não tem, não importa coisa alguma. Ninguém pode salvar a si mesmo. Só Jesus pode fazer isto. Isso é impossível a toda e qualquer pessoa, menos impossível para Deus em Cristo Jesus. Zaqueu, então, era um homem rico, mas de alma pobre. Alma pobre não adianta. E agora, uma pobreza de alma, um vazio enorme, que só Deus poderia preencher. Só a graça, a misericórdia de Deus. Quantas pessoas com dinheiro investido, propriedades, mas quantas pessoas vazias de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Só Jesus preenche esse vazio. Quando Jesus olha Zaqueu naquela árvore e diz assim: Zaqueu, desce depressa. O texto diz que Zaqueu desceu rapidamente, imediatamente. Não ficou pensando: vou, não vou, vou ou fico. Não. Olha quem está dizendo: venha. Diz o texto que ele desceu rapidamente, versículo 6, que fala isto, não é verdade? Então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus de que maneira? Alegria, nada de tristeza. Não, recebeu a Jesus com alegria, disse: meu Pai, eu não contava com isto, olha que coisa mais, olha o que está acontecendo comigo, não esperava por isso, Jesus se importa comigo. Ele parou, ele olhou para cima, chamou o meu nome, e eu disse rapidamente, abracei Jesus, recebi com alegria. É assim. Que impacto na vida deste homem, desceu depressa. Quantas pessoas contam o dia da sua conversão, da sua entrega a Jesus, o dia que recebeu a Jesus, o fez com alegria. Com alegria. Aí Jesus diz assim: olha, eu vou lá para a sua casa. Eu vou lá para a sua casa. A multidão, olha o paradoxo, meus irmãos. A multidão começou a reagir. Diz o texto que a multidão começou a murmurar, achar ruim. Ao invés de aplaudir, a multidão murmura, reclama de Jesus. E a multidão fazia isso porque conhecia Zaqueu. Sabia quem ele era. A multidão fez isto porque a multidão odiava Zaqueu, cobrador de impostos. Supostamente um homem que, em razão do seu trabalho, era um homem desonesto. E o povo então reage a esta graça de Jesus.
a esta bondade, a esta generosidade, a esta misericórdia de Jesus, como se houvesse alguém melhor, alguém pior. Meus irmãos, não existe ninguém melhor, ninguém pior. Não, eu sou melhor. Eu sou melhor no quê? Nós vivemos um tecido social. É um corpo. Dependemos uns dos outros. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Se fosse assim, todos seríamos piores. Todos. Se não piores, pelo menos pecadores. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas o 6:23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus então disse, não, eu não vou me deixar influenciar pelo barulho murmurador da multidão, jamais. Eu sei quem eu sou. No verso 10, meus irmãos, aqui desse texto, diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele exibe a finalidade do seu ministério na terra. Eu vim aqui para isso. Eu não vim aqui para passear, não vim aqui fazer turismo, não. Não, eu vim aqui para isso. Eu tenho uma missão. Eu vou cumprir com esta missão. E esta missão foi dada a mim pelo Pai. E, meus irmãos, este encontro com Zaqueu mudou o rumo da vida de Zaqueu. Todo homem, toda mulher que encontra-se com Jesus e que traz Jesus para a sua vida, este homem, esta mulher, tem uma mudança no rumo da sua vida natural. Existe o antes e o depois da entrega da vida a Jesus. Primeira coisa que aconteceu com Zaqueu foi o arrependimento. A palavra arrependimento quer dizer mudança de mente. O sujeito vem pensando de um jeito. Encontra-se com Jesus, passa a pensar de outro jeito. Tem uma outra dimensão de inteligência, de raciocínio, do cosmos e de tudo. Arrependimento, mudança de mente. Versículo 8 que fala sobre isso nesse texto. Zaqueu, ele arrependeu-se dos seus pecados. E ele disse ainda nesse versículo 8, eu vou doar a metade dos meus bens. Imagine, meus irmãos, ele era rico, eu queria estar lá, né, como um dos receptores da doação, né? Que bom, né? Eu vou doar metade dos meus bens. Fruto dessa minha experiência com Jesus. Eu tenho muita coisa. Quando eu morrer vai ficar tudo aí. Ninguém viu um caminhão de mudanças levando as coisas, dinheiro, propriedade, não sei o quê, Quando o sujeito morre, vai levar para o cemitério. Não leva. Fica tudo. Até para arrumar confusão. Para os herdeiros que às vezes brigam. Eu já vi briga de herdeiros. Coisa feia. Eu vou doar metade dos meus bens. Vou doar. Jesus, o senhor pode estar certo. E eu vou fazer isso agora. Os estudiosos dizem que Zaqueu fez isto imediatamente. Eu não vou fazer amanhã, não. Vou doar agora. É agora que eu vou fazer isso. O senhor está aqui, eu vou fazer isso agora. E ele disse mais, e que está nesse versículo 8. Se eu roubei... Se. Essa partícula dele, não é? Se porventura eu roubei alguém, fraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Vou devolver. Se eu cometi este pecado, eu vou devolver. Tudo isso está nesse versículo 8. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Meus irmãos, diante desta declaração e profissão de fé de Zaqueu, Jesus, ele reconhece, aceita
e dá publicidade a este acontecimento. Reconhece, aceita e dá publicidade a este acontecimento, que todos saibam o que aconteceu com este homem aqui. Experiência dele, de transformação, de criação de uma nova pessoa. Jesus dá publicidade. E esse verso 9, Jesus então diz: hoje a salvação chegou a esta casa. Que bom. Que bom se Jesus pudesse dizer isto para todas as pessoas, inclusive pessoas da nossa família, pessoas da família que não são crentes. Jesus pudesse dizer isto: hoje a salvação veio a esta casa. Está salvo o marido, salvo a mulher, salvo os jovens, os adolescentes, todos, a casa. Hoje a salvação veio a esta casa. Não é uma salvação, é a salvação, porque só há uma, não há uma outra salvação. É como diz a Bíblia no Evangelho de João: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o artigo masculino definido. Não é um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Não, ele é o único. Então, hoje veio a salvação a esta casa. Termino dizendo, porque outras pessoas estão nos vendo também pela internet, online. E durante a semana e dias, pessoas terão a oportunidade de ouvir esta palavra. Então eu quero dizer que se você deseja conhecer a Jesus e está encontrando algum obstáculo, supere-os. Faça como Zaqueu. Os obstáculos são menores do que a glória de se encontrar com Jesus, que se importa com você, quer você para dentro dele e quer que ele esteja dentro de você, que você também se importe com Jesus, recebendo a ele como Senhor e Salvador. Que Deus assim nos ajude. Amém.